Sejam bem-vindos a M. Moraes. Estamos aqui para apresentar o impacto de custo em seu preço. Observe a atenção em 4 pontos: custos, despesas, margens e imposto. Por quê? São eles que vão te dizer qual o impacto que eles terão em relação ao seu preço de venda. Para quê? Para poder você ter um preço justo e correto, para poder se manter dentro do mercado e ter competitividade. Para que isso possa ocorrer, existem 3 tipos de precificação. Já conhecemos o preço na base de custo, ou seja, todos os tópicos já estudados por nós em vários vídeos lá no YouTube, onde a base de custo você tem que considerar todos os custos que são fixos ou variáveis, diretos ou indiretos. E também saber a classificação de quando for custo e quando for despesa. Essa base, ela está para garantir a você exatamente que todos os custos necessários para a produção do seu produto, seja como base de cálculo, para que você possa aplicar a margem bruta que cubra tanto a margem desejada líquida, mais as despesas fixas e variáveis que não estão na base do preço de custo. Também, depois que a gente formou o preço na base de custo, precisamos ir para a concorrência, aonde, neste momento, você terá que verificar os concorrentes direto e indireto, os concorrentes de produtos iguais, que têm o mesmo teor da qualidade e da finalidade, como também produtos que possam ser o substituído pelo seu. Ou seja, se eu tenho um produto que eu posso substituir ele por outro produto que vai atender às minhas necessidades, esse outro produto ele é um concorrente indireto ao seu. Fora isso, existe hoje a globalização, que é você tem acesso a todos os produtos pela tecnologia, ou seja, na palma da sua mão ou na tela do seu computador, que é exatamente onde você pode comprar de diversos tipos de produtos e receber em sua casa. Ou seja, esse é o seu concorrente que hoje está mais forte dentro da sua competitividade. Ele entra na sua casa, entra na sua empresa, pega o seu cliente, dá mordomia, facilidade, condições de pagamentos iguais a você e não precisa que o cliente saia de sua casa e vá até a loja comprar. Então, essa tecnologia, essa nova forma que há muitos anos já vem sendo aplicada e agora na pandemia está mais ainda acirrada, essa concorrência a gente precisa ter cuidado e preocupação. Precisamos ver se nosso preço na base de custo está competitivo com esses concorrentes, sejam eles direto ou indireto, ou sejam ele na plataforma online. Então, precisamos olhar a competitividade do meu preço em relação a isso. Depois, tem o preço que é o valor agregado, que é o preço na base do valor. Esse daí, ele está diretamente dirigido ao seu cliente, ou seja, se você atender a necessidade de seu cliente, a expectativa do seu cliente, tá? E satisfação plena do seu cliente, você já tem o valor agregado. Esse base de valor, o seu cliente está disposto a pagar até um X preço.
Se o seu produto na base de custo, exemplo, ele está para um preço de R$ 10, o seu concorrente está para R$ 15 o mesmo produto, mas o seu cliente, pela necessidade, pela comodidade, pela o atendimento e etc., está disposto a pagar no seu preço um valor de R$ 16 ou um valor de R$ 14, este valor é a base do valor, a base da valor agregado. Então, quando formamos um preço, não é só essas etapas, mas essas 3 etapas são primordiais. Porque precisamos saber exatamente qual seria o preço mínimo que eu vou colocar. Seria a base de custo. Esse é o meu preço mínimo. Depois, se no meu preço mínimo, eu ainda posso melhorar ele, porque o meu concorrente está maior, certo? E eu posso agregar mais e ter um preço muito mais próximo ao meu concorrente. Ou, se meu concorrente está menor, eu vou ter que refazer meus custos para tentar chegar ao preço do meu concorrente. Porém, entre esses dois preços, existe o preço do cliente, aquele que o cliente espera de você. Ser atendido, ter atendido a necessidade dele, a satisfação dele, a expectativa dele. Esse valor, ele não tem um valor monetário, ele tem um valor sentimental, um valor agregado, um valor que você teria que analisar o perfil do seu cliente com o seu produto e ver qual o valor agregado que você poderia chegar e colocar no seu preço final. Neste slide, estamos falando da base para comparação, para você entender um pouco sobre o que é o preço, o que é o custo e o que é o valor. Neste caso aqui, falamos sobre o significado, a determinação, a estimativa, o impacto das variações do mercado e sobre o critério dele ser considerado monetariamente ou não. O preço, no caso do significado, o preço é o valor pago pela aquisição de qualquer produto ou bem. O custo, já estamos falando que é a quantidade incorrida de insumos na produção ou manutenção de um serviço ou de um bem. Mas quando estamos falando do cliente, o valor é a utilidade de um bem ou serviço para ela. É útil, vai atender a necessidade dela, é o benefício direto para o cliente, para o nosso consumidor final. A determinação, o preço é determinado do ponto de vista do consumidor. Já na produção, é determinado pelo ponto de vista do empreendedor e do produtor, que é exatamente a ficha técnica, quanto realmente tenho necessidade de comprar insumos, diretos ou indiretos, para formar o meu produto, para produzir o meu produto. Já no caso do nosso cliente, o valor é determinado pelo ponto de vista dele, do usuário. Vai atender a minha necessidade? Eu preciso agora? É realmente custo-benefício? Então, esses são os pontos de vista que o usuário vai decidir o valor para ele. Não é apenas o valor monetário. No caso da estimativa, no caso de preço, através de política de crédito, política econômica, política financeira, concorrente, etc. O custo é pelo fatos e dados, são números, classificações, valores, insumo, ficha técnica. E o valor, no caso da estimativa do seu cliente, é através da opinião dele. Se você realmente conseguir encantá-lo, você vai ter um cliente satisfeito e, com certeza, vai ser o seu divulgador. Ele vai divulgar seu produto e sua empresa e vai multiplicar. Vai fazer o marketing gratuitamente para você. O impacto das variações do mercado, no caso do produto, do preço, ele aumenta e diminui. Nosso preço ele oscila
Ora eu posso aumentar, tenho que dar desconto e vai ter o aumento e vai diminuir. No caso do custo, os nossos insumos também, tanto aumenta como cai, também diminui. Já no nosso caso do cliente, permanece inalterado. Vai depender da necessidade dele, do benefício, da visão dele perante ao seu produto. Aí sim, ele vai decidir ou não, que é o valor agregado. No caso de dinheiro, o preço sempre vai ser calculado pelo critério de dinheiro monetário. O custo também é calculado pelo critério monetário. Já no caso do nosso valor, não é calculado por critério monetário, é calculado pelo critério de benefício e satisfação do cliente. Atenda à necessidade do cliente, atenda à expectativa do cliente, atenda ao que ele espera do seu produto como benefício direto, que você consegue ter um bom venda ou um bom preço para ele. Nessa etapa agora, a gente vai começar o passo a passo. O primeiro passo para formar um bom preço é classificar seus custos. Observamos que aqui a gente está falando dos custos fixos. Colocamos aqui uma relação de alguns custos fixos. Esses valores são fictícios, não são de propriedade de nenhuma empresa, apenas para a didática. Observe que nesse custos fixos, eu já acrescentei um salário de prolabore para o sócio e o imposto do MEI, porque estamos falando, neste caso aqui, uma empresa MEI. É necessário que eu comece a fazer essa planilha e comece a saber quanto vai ser o meu custo fixo, que neste caso é R$ 4.224,40. Depois, precisamos saber a quantidade de pessoas, de funcionário, quantidade de horas por dia, quantidade de dias no mês, para eu poder saber a minha capacidade produtiva máxima. Nesse caso, 320 horas, 160 por pessoa. Depois, escolher os nossos produtos. Escolhemos trabalhar com 4 linhas de produto, 4 centros de custos de produtos. Então, eu vou ter o centro de custo de bolsa, almofada, cadeira e mochila. Serão os 4 produtos que vamos produzir. Depois, montar a ficha técnica, que seria o quê? Colocar as características específicas de cada produto, detalhadamente. Aqui eu fiz razoavelmente, assim, bem básico, de uma bolsa, fio e zip. E aí daria 25, só por um critério, mas teria que dar todos os detalhes, todos os insumos, tudinho na ficha técnica, que será uma aula posteriormente que vamos falar de como montar uma boa ficha técnica do produto. Também é necessário saber o tempo que vai levar para cada produto. Esse tempo é para a unidade do produto. Pode ser minutos, horas, dias, mas seja o tempo para a unidade do produto. Depois vamos falar da capacidade produtiva. Eu já decidi meus produtos e agora decidi que a capacidade produtiva, de acordo com o meu tempo, seria produzir 24 bolsas, 34 almofadas, 12 cadeiras, 24 mochilas, que vai dar um total de 94. Assim, eu vou chegar à minha capacidade máxima de 320 horas. Observe que a ficha técnica, ela já está dizendo que eu cheguei a zerar meu tempo de produção, ou seja, eu já estou com a capacidade máxima minha produtiva preenchida. Lembrando que lá na frente nós já calculamos os custos fixos e calculamos os custos de produção. E agora a gente vai precisar usar critérios de rateios para levar esses custos ao produto por cada centro de custos. No caso, nessa planilha, nós usamos o critério de rateio percentual, aonde a gente pegou esse percentual através de quê?
lá no nosso slide, a gente tem a capacidade produtiva de cada produto, de cada linha de produção que a gente encontrou. Essa capacidade dá um total de 3.866. Então, agora eu preciso saber esses valores em percentual, o que representa sobre 100. Então, 600 dividido pelo meu total dá 16. 1.394 dividido pelo meu total dá 36 e assim sucessivamente. Então, eu encontrei aqui agora um critério de rateio para ratear o quê? O meu custo fixo. O meu custo fixo está aqui, 4.224,40. Então, eu já tinha encontrado lá no início. Então, agora eu preciso pegar o meu custo fixo e jogar para o centro de custo de cada produto. Então, eu vou pegar 16 de 4.000, vou colocar para a bolsa. 36 de 4 para a almofada. 16 de 4 para a cadeira. 32 de 4 para a mochila. Assim, eu estou com o meu rateio dos meus custos fixos. Agora eu preciso o quê? Eu preciso fazer o somatório. Eu preciso somar meu custo de produção mais o meu custo fixo, que vai dar o total. Depois eu pego este total e vou dividir pela quantidade que eu fiz, e eu vou ter o meu custo unitário. Lembrando que é necessário ter um critério de rateio para ratear os meus custos fixos. Sem critério de rateio, você não consegue ratear os custos fixos. Após ter esse percentual, que após ter rateado os custos fixos, a gente vai ver agora, a seguir, como ficou a situação da nossa cadeira. Eu tenho produção 624, que já estava lá pré-determinado, que são os custos diretos, e o custo fixo está aqui, 681. Como é que eu cheguei a encontrar? Como eu já expliquei, se era 624 o meu custo de produção e o meu total era 3.866, eu pegar 624 e dividir por 3.866, eu vou encontrar 16. Encontrei os 16% da cadeira, este valor eu vou aplicar sobre o total do meu custo fixo e eu vou ter exatamente o custo da parcela no centro de custo de cadeira, que vai dar 681,85. Agora vamos ver o rateio como todo. Então, observe aqui a cadeira. A cadeira, o meu total, 1.305,85, dividido por 12 cadeiras, que está lá na etapa 3, que foi decidida 12 cadeiras, eu vou ter um custo unitário de 108,82. Agora, finalmente, chegamos na parte que interessa, descobrir qual o melhor preço. Fora a base de custo, eu tenho também a comissão, que determinou 15%. E o imposto está zerado porque eu sou MEI. MEI, eu não tenho imposto sobre venda, eu tenho uma parcela fixa, que já está lá no meu custo fixo, que a gente já colocou. A fórmula básica é essa, porém, a mais aplicada vai ser a próxima que a gente vai. Observe que a gente tem que ter atenção a quando escolher a margem a ser aplicada, para que não ocorra exatamente isso daqui. Você não tem nada e não tem dinheiro para pagar as despesas. E aí vai ter que entrar em antecipação de recebíveis, cheque especial, empréstimo e etc. Ou você achar que colocou 25 e que no final vai sobrar 25. Lembrando que pelo caminho você tem a comissão e ainda tem aqui as despesas para ser retiradas. A seguir, alguns pontos para fazer reflexões sobre a importância para montar um bom preço. Então, primeiro, observe que eu defini um valor fixo do sócio. Aí, lá de 2.000. Então, ele não vai mexer no lucro da empresa quando ocorrer.
Outro erro que o empreendedor é quando eu não determino, esse sócio, ele vai e tira, tem retirada da empresa na hora que quer. Com isso, vai mexer no fluxo de caixa, vai trabalhar, vai diminuir o capital de giro, vai botar, às vezes, necessidade de capital de giro e pode ocorrer até a falência da empresa. Então, é importante que eu predetermine o salário que o sócio precisa, porque ele precisa de dinheiro para pagar as contas. Determine que não vai ser mexido no lucro da empresa, porque ele já recebeu o dinheiro como prolabore, para que eu possa realmente não colocar a empresa em risco e ter capital de giro para trabalhar dentro da empresa. Assim, eu consigo girar a empresa, ter rotatividade e gerar mais lucros futuros. Preencher também todos os campos da planilha com os verdadeiros custos corretos, classificados corretamente e independente de ser 1 centavo ou 1 milhão, está lá na planilha. Lembre-se que um furo em um navio afunda ele. A mesma coisa, 1 centavo em uma empresa, multiplicado pelo volume que ele produz e pelo tempo de existência na empresa, pode quebrar a empresa, levar a empresa à sua mortabilidade. Lembrando que, se você não é MEI, você vai ter um percentual sobre venda que você precisa procurar com seu contador qual é o percentual a ser aplicado. Lembrando que o custo fixo unidade, ele quanto mais quantidade e variedade, o custo fixo da unidade vai ser menor. Assim, você pode formar um bom preço. Porém, o custo fixo total, ele não varia e ele não está ligado ao seu faturamento. Se você vender, se você não vender, ele vai ter que ser pago. Por isso que tem que ter muito cuidado no total do custo fixo em relação à sua empresa. Quanto menor e mais enxuto, melhor, para que você possa ter um fluxo de caixa suficiente para se manter e pagar o custo fixo, independente de faturar ou não, para seu capital de giro ser o mais baixo, para que não tenha dificuldade de ter capital de giro para a operação da empresa. Outra coisa é em relação ao custo fixo. Se você trabalhar ele com critério de ser o necessário, o primordial e o indispensável para a operação da sua empresa, para o funcionamento da sua empresa, você já trabalha ele enxuto. E quanto menor e mais controlado, mais acompanhado e mais analisado, mais resultado na lucratividade você vai ter. Atenção a todos os custos e despesa, porque ambos não controlados vão reduzir seu resultado e vão reduzir seu lucro, isso é fato. E para finalizar, o volume dos seus pontos de equilíbrio contábil e econômico. O contábil é aquele onde você paga-se todos os custos e despesas e você nem tem lucro nem tem prejuízo. E o econômico, onde você paga todas as despesas, paga todos os custos, mas você também já colocou ali um pouco, um pedaço, um valor, um percentual que representa o lucro que você almeja mínimo. Então, quando você vender a quantidade ou chegar no faturamento monetário do ponto equilíbrio econômico, você ali já sabe que pagou todos os custos, pagou todas as despesas e já chegou ao que você colocou como objetivo para lucro na empresa. Sendo assim, todas as dicas irão te ajudar a controlar e crescer cada vez mais o seu negócio. A seguir essa fórmula, que é a nossa fórmula padrão de preço, porém lembrando que a nossa margem bruta, sempre lembrar que a gente tem que colocar o nosso lucro desejado e mais as despesas.
E para completar e finalizar, a fórmula que eu falei há minutos atrás, o nosso markup, a maneira fácil de calcular o preço sem correr o risco de errar. Todos os custos fixos e variáveis, dividido por 100 menos a margem bruta, que a margem bruta é o total de suas despesas fixas e variáveis e o lucro desejado, em percentual. Você coloca aqui, você faz a divisão e você vai chegar ao seu preço ideal. Na próxima aula, falaremos mais sobre formação de preços de vendas, porque não são só essa fórmula e esses pequenos detalhes já colocados aqui que construímos um bom preço. Existem outras particularidades que estará na nossa aula em formação do preço de venda. São essas as características que definem os pontos necessários dos impactos entre o custo versus os preços na empresa e iremos estudar também lá na frente, na próxima aula, outros pontos necessários, primordiais e indispensáveis na sua formação do preço de venda. Porque não é só a base de custo que faz o preço. Existem outros fatores que têm que ser considerados. Obrigado, até a próxima aula.